Áudio News. Manchetes, opiniões, comentários. Hoje no mundo militar, as declarações do presidente Lula, que disse que Israel é terrorista igual ao Hamas, não afeta apenas a segurança da comunidade judaica brasileira e destrói a possibilidade de parcerias estratégicas com Israel no futuro, afetando também as relações do Brasil com outros países. Em vídeo, o chanceler alemão Olaf Scholz classifica de absurda as acusações feitas contra Israel. Ao afirmar que Israel é terrorista igual ao Hamas, Lula, além de mentir, alimenta o antissemitismo doentio e virulento que está se espalhando pelo mundo, colocando em risco cidadãos brasileiros da comunidade judaica que vivem no Brasil e exterior. Uma declaração muito perigosa que deve preocupar os judeus brasileiros. Além disso, as recentes declarações de Lula estão demolindo as relações do Brasil com aquela que é a única democracia do Oriente Médio, uma potência tecnológica em todos os sentidos, destruindo qualquer possibilidade de parceria estratégica no futuro. E tudo isso para quê? Para agradar um lado do espectro político? Vale a pena colocar em risco cidadãos brasileiros e destruir as relações com Israel, só para lacrar. Paulo Eduardo Martins. O escândalo da dama do CV no MJ só piora. Polícia encontrou comprovantes de pagamentos do CV à ex-deputada do PSOL. ONG da dama é financiada pelo CV. Estadão desmonta a versão do ministério. Silvio Navarro. Em que país do mundo a mulher do líder de uma facção criminosa entra pela porta da frente do Ministério da Justiça e é recebida para reuniões? Leandro Ruschou. Durante as eleições, o TSE deu a si mesmo poderes extraordinários para censurar as redes sociais, chegando ao ponto de exigir a retirada do ar de conteúdos em questão de minutos. Agora, o tribunal nega a abertura dos dados sobre os critérios para avaliar conteúdos, quais conteúdos foram analisados, e como os bloqueios foram sinalizados como fake news para os ministros. Tudo feito por um troço chamado Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. A democracia não é compatível com procedimentos sigilosos de censura, ainda mais quando fica claro que um lado do espectro ideológico é impedido de se expressar, enquanto o outro pode tudo. Uma das principais agentes de censura no Brasil está desesperada com a liberdade de expressão oferecida pela rede social do Elon Musk, pois ela representa o fim da hegemonia da militância de redação no controle das redes. Ivan Kleber. Um porta-voz do Hamas declarou que o grupo está pronto para liberar até 70 mulheres e crianças em troca de uma trégua de 5 dias. A trégua deveria incluir um cessar-fogo completo e permitir ajuda humanitária em toda a faixa de Gaza, disse Abu Baida, porta-voz das Brigadas Al-Qassam. Stepa Paiano. O mundo não é o porão do DC e que o Lula e sua equipe estão acostumados. Ele voltou muito pior, o Lula V. É um retrocesso aos moldes soviéticos para o Brasil, cujos impactos no mundo ocidental serão respondidos na mesma medida do radicalismo de suas declarações. Bom, que sirva de lição para todos os moderadinhos que o equalizaram com Bolsonaro e apertem os cintos porque esse poço tem alçapão, vai piorar muito antes de melhorar. Espero que os Arminius Fragas Lotenbergs e as Helenas Landaus estejam satisfeitos, afinal toda a destruição está impactando para muito além do brasileirinho médio, ela veio a níveis globais. Parabéns aos envolvidos. Silvio Grimaldo. E pensar que na época do Bolsonaro o ministro da Educação foi demitido porque recebeu um pastor. Olavo de Carvalho. Eu vejo as pessoas se preocupando sobre como vão educar os filhos. Bom, eu também não sei como você deve educar seu filho, mas eu vou te fazer uma pergunta. Quando ele tem algum sofrimento, é você o remédio que ele procura? Quando está infeliz, ele diz assim, eu vou lá com meu pai, porque ele vai me deixar alegre. Se a resposta é não, então tem algo errado. Porque a primeira função de pai e mãe é proteger a criança. Mas não é só proteger contra a fome, contra os bandidos, etc. É proteger também contra os demônios que a assaltam desde dentro, contra os perigos psicológicos, contra os temores, contra a infelicidade, contra a tristeza. O pai e a mãe têm que ser o abrigo da criança contra essas coisas. Se meu filho está triste, como é que eu vou fazer para alegrá-lo? Vou fazer umas palhaçadas, contar uma piada? Não, isto é muito externo, eu estarei rebaixando o sofrimento dele. Às vezes uma piada conserta, claro, mas outras vezes não é assim. Então tem de haver algo que transmite uma alegria direto do seu coração para o da criança.
E se você fizer isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você nunca terá problema de educação com essa criança, porque ela vai te obedecer em tudo, porque ela confia em você. Mas eu nunca vi as pessoas tentando fazer isso. Se elas se preocupam com a educação das crianças, é porque algo está dando errado, mas está dando errado porque o item número 1 não foi preenchido. Por que as pessoas obedeciam a Jesus Cristo? É simples. Porque se tinha uma tempestade e elas ficavam apavoradas, Jesus Cristo mandava parar a tempestade e ela parava. Se o sujeito faz isso para mim, eu obedeço em qualquer coisa. Sim ou não? Então, bom, nós não temos o poder de parar as tempestades, mas há coisas que nós podemos fazer, tempestades interiores que nós podemos parar. Eu, sinceramente, vi mais pessoas preocupadas com seu filho ter uma boa educação, fazer uma boa escola ou desenvolver certas virtudes do que essa preocupação de você ser o remédio da tristeza dos seus filhos, de você ser o porto seguro onde, quando eles atracam, a tristeza vai embora. Bom, se Jesus Cristo mandasse parar a tempestade, e ela não parasse, vocês acham que as pessoas continuariam lhe obedecendo? Podia ter uma boa conversa, mas não ia resolver nada, não é? É esta a verdadeira proteção que você tem que dar ao seu filho. E se você der isso, não terá nenhum problema para educá-lo, porque ele vai te obedecer em tudo, eu garanto isso para você. Se você é a fonte da alegria, você é a fonte da vida, e ele vai te obedecer porque isso é bom para ele. Otávio Facuri. Todo político de esquerda que defendeu a equivalência entre o Hamas e o Estado de Israel deveria ser obrigado a assistir às imagens que o embaixador de Israel, Zon Shinidani, mostrou aos parlamentares brasileiros que quiseram ver. Jamile de Souza. Parabéns ao líder do Hamas Khaled Mashal por alcançar um patrimônio líquido de 5 bilhões de dólares. Ele e a sua família estão no Catar. Morrer em Gaza é apenas para os camponeses. Revista Oeste. Brasileiros vão pagar mais de 30 bilhões reais na tarifa de energia em 2024, informa a ANEEL. Câmara coloca em espera pautas de interesse do governo devido ao feriado. Lula diz que bombas israelenses liberam gases do efeito estufa. STF tem que respeitar a atuação do executivo e não dizer como governar o país, declara Ives Gandra. Tesouro Nacional pode precisar arcar com prejuízo das estatais. CPI das ONGs decide convocar Sônia Guajajara. Ministério Público do TCU pede investigação sobre visita da dama do tráfico ao Ministério da Justiça. Centenas de mulheres do Congo abusadas sexualmente por funcionários da ONU são ressarcidas com apenas $250. Flávio Dino fala em processar autores de mentiras e diz que recebeu alerta de jornalista. Lula mente a respeito do Enem, feito sem nenhum problema. Suspeito de envolvimento com o Hezbollah tem empresas no Brasil. INEP vai fazer uma reunião com PF sobre vazamento do Enem. Conexão política. Condenada, filha de Fernandinho Beiramar recebe Prêmio Responsabilidade Social. Brasil sem medo. Hezbollah terceiriza executores de atos terroristas no Brasil e em outros países, segundo investigação da PF. MPF solicita à Justiça condenação de Daniel Silveira por apropriação indevida de R$220 mil da Câmara. Blog Generalidades. Vergonha mundial diretamente do Brasil. Inteligência analítica. Lula equipara a defesa de Israel ao terrorismo do Hamas. Imprensa israelense ignora porque Lula é irrelevante e anacrônico. Ivan Kleber. Aproximadamente 100 mil pessoas compareceram a uma marcha pró-Israel na capital dos Estados Unidos, Washington, nesta terça, 14. PH Vox. As forças aéreas israelenses atacaram a infraestrutura terrorista do Hezbollah no Líbano nesta terça, 14, segundo publicado pela IDF. Entre os alvos atingidos pelas estavam centros de comando operacional operados pelo Hezbollah. A IDF confirmou que mais 2 soldados foram mortos, aumentando o número de mortos na operação terrestre em Gaza para 46. Segundo reporta o jornal Washington Post, um acordo com Hamas que resultaria na libertação de dezenas de mulheres e crianças detidas pelo grupo terrorista na faixa de Gaza está quase concretizado e poderá ser anunciado dentro de dias. 239 pessoas continuam como reféns do Hamas em Gaza. A ativista pacifista canadense-israelense Vivian Silver foi morta em ataque do Hamas em 7 de outubro, segundo confirmou seu filho Shenzhen. João Luiz Mauad. Miriam Leitão. Tá ruim, mas tá bom. Desirê Rugani.
Agora nos Estados Unidos. Levantem suas vozes pelos reféns. Multidão, libertem os reféns. Levantem suas vozes para os que não têm mais voz.